Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos uma introdução ao AutoCAD e também uma comparação deste específico software com alguns outros que a gente utiliza hoje em dia também. Antes disso, no entanto, caso você ainda não seja inscrito, eu lhe convido a estar clicando depois no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando este vídeo, principalmente para alguém que se beneficiaria desse tipo de conteúdo tanto quanto você. Caso você queira estar comentando também, daí você pode estar colocando comentários tanto deste vídeo como também de pedidos de futuros conteúdos que você gostaria de estar vendo aqui no canal. E semanalmente eu tento trazer ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! O AutoCAD ele é um software utilizado em diversos setores para a representação de desenhos técnicos e projetos, usando tecnologia CAD, Computer Aided Design, desenho projeto assistido por computador, e pode ser utilizado tanto na criação de projetos bidimensionais, projetos 2D, como também em projetos tridimensionais, projetos 3D. Construção civil, desenvolvimento fabril e de manufatura e também o setor de mídia e entretenimento o utilizam desde 1982, quando foi criado e até hoje comercializado pela Autodesk. Mera curiosidade, Mera curiosidade, o AutoCAD, o Inventor e a família F de Fusion, F de Formity, F de Forge, FFF, esse Formity, Forge e Fusion e AutoCAD e também o Inventor foram softwares que foram criados pela Autodesk. Todos os outros demais foram aquisições. Revit ele era de uma desenvolvedora menor, daí a Autodesk foi lá e comprou. Mesma coisa aconteceu com o 3ds Max também, e assim por diante. Até mesmo o Navisworks também era de uma empresa menor, daí depois a Autodesk comprou e ajustou e deixou o software com essa carinha com a ribbon, com a faixa de botõezinhos em cima, que é a interface que a gente conhece hoje. É mera curiosidade, tanto que, por exemplo, quando você dá um Ctrl+Alt+Del, e, por exemplo, porque o Navisworks, na hora que você entrou em modo Ray Trace, ele congelou no teu computador, daí você deu Ctrl+Alt+Del e ia matar esse processo que não se chama Navisworks, se chama Homer, R-O-A-M-E-R, né? Não Homer do Homer Simpsons, mas o Roamer, né? Daí então esse tipo de situação é porque era de uma outra desenvolvedora e depois esse software ele foi comprado, foi adquirido. Mas o AutoCAD genuinamente é de desenvolvimento da própria Autodesk. Mera curiosidade, mas vamos dar sequência aqui. Com alto grau de precisão e muitas ferramentas, o AutoCAD ele é utilizado no setor da construção civil, por engenheiros e arquitetos, para detalhamentos complexos e completos, e também por diversos outros profissionais ao facilitar e agilizar a documentação técnica. Daí a tal da tecnologia CAD, Computer Aided Design, que foi consagrado pelo AutoCAD desde a década de 80 então, esse CAD ele é utilizado também em setores como o automobilístico, naval e o aeronáutico, e é utilizado também para a criação de peças e equipamentos. Ele é utilizado para o planejamento de fiação e de ligações elétricas de edifícios e de equipamentos eletrônicos também. A interface se assemelha a uma grande prancheta de desenho, onde é possível realizar vários tipos de projetos de modo digital. Tal como o desenvolvimento de projeto realizado na prancheta de verdade, o AutoCAD também permite consolidar de forma clara e precisa toda a sua bagagem de conhecimento e repertório, de forma ágil através de desenhos técnicos detalhados. Daí, no entanto, hoje em dia, o AutoCAD ele foi criado ali na década de 80, na época que existiam os monitores que nem sequer eram tela flat, era tela tubo naquela época, e mal existia Windows, naquela época era male o sistema DOS, aquele sistema que tinha ali o fundo preto, que as pessoas digitavam uma linha de comando e dava Enter para entrar com o comando. Depois disso, é claro que surgiram vários outros softwares, que eu coloquei alguns aqui na sequência para estar comentando e comparando, porque o AutoCAD ele é um software abrangente, em que é possível realizar quaisquer e todos os tipos de desenhos, projetos e detalhamentos, mas nos últimos anos, ferramentas especializadas para setores específicos também surgiram e foram adotadas. Por exemplo, no setor da indústria e manufatura,
Hoje é comum o uso do Inventor, Fusion, SolidWorks e CATIA. Daí depende do conglomerado de indústrias que se instala numa determinada região, geralmente é cobrado ou um ou dois principais dentre esses, ou até mesmo até mais do que um, dependendo, para estar realizando principalmente desenhos mecânicos. Agora, na sequência também, pegando outro setor, que é o setor da construção civil, de edifícios e de infraestrutura urbana, o conceito CAD ele foi aos poucos sendo substituído pelos softwares BIM, SIM e GIS, tais como o Revit, o ArchiCAD, Vectorworks, Sinocedos, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks, Solibri, Tekla BIMsite, dentre diversos outros. Daí, também outro setor que, de certa forma, é complementar a esses anteriores que eu estava falando, é o setor de computação gráfica, animação e maquetes eletrônicas. Principalmente as maquetes eletrônicas de arquitetura, o pessoal chama de ArcViz. O ArcViz é o Architectural Industry Visualization, que nesse setor foram adotadas ferramentas especializadas também, como por exemplo o 3ds Max, o Maya, Moodbox, Blender, ZBrush, Cinema 4D, SketchUp, todos eles para modelagem 3D e associada a essa modelagem tridimensional também renderizadores potentes, como o atual Art, Autodesk Ray Tracer, tem gente que conhece pelo nome anterior, esse Ray Tracer anteriormente ele já foi chamado também de Mental Ray, dentre outros nomes também. Daí voltou a ser arte agora. Arnold, Corona, que é o Corona Renderer, não é o da pandemia. E também o V-Ray. Daí eu tô colocando aí os logotipos que talvez você já tenha visto alguns desses, inclusive, provavelmente mais do que um. Inclusive, alguns desses eu acredito que, desses que eu já citei, talvez você até já mexa também. Mas tem muita gente que às vezes também tá aqui no comecinho, né? Começando a realizar projetos também pela primeira vez. E ferramentas auxiliares também são utilizadas nessa área de renderização para animações de câmeras e objetos, tais como Twinmotion, Enscape e Lumion, dentre outros, além da adição bem-vinda de diversas funções e ferramentas e apps de VR, Virtual Reality, realidade virtual, e AR, Augmented Reality, realidade aumentada, que tornam essa experiência cada vez mais acessível e imersiva também para o público que não é técnico como você que deve estar assistindo a esse vídeo. Daí, mas então, o AutoCAD não se preocupe, ele não vai acabar. Apesar da interface que é intimidadora para iniciantes com inúmeros botões e muitas linhas de comandos digitados, o AutoCAD ainda é tão abrangente quanto uma folha na prancheta. O arquivo DWG, o formato nativo do AutoCAD, ele é ainda hoje muito utilizado para documentar e trocar informações entre disciplinas e setores diferentes, mas complementares, mesmo que existam outros softwares mais específicos para responsabilidades e necessidades técnicas diferentes. É muito difícil surgir um substituto universal equivalente. Da mesma forma que a essa altura do campeonato seria muito difícil igualmente surgir um concorrente do formato PDF da Adobe, por exemplo, já que você já tem um formato que ele é bastante consolidado e a essa altura do campeonato seria muito difícil substituir. Porque você mexer na galinha dos ovos de ouro se você não tem algo que seja tão lucrativo e equivalente quanto. Então, seria mais ou menos por aí. Tem muita gente aqui que eu acredito que já utilizou o AutoCAD, tem gente que talvez esteja começando, seja porque começou um curso técnico ou começou algum curso superior, ou inclusive não necessariamente durante o ensino superior, mas depois de ter se formado, dependendo da época que você está estudando ou estudou, daí foi necessário você estar mexendo nessa ferramenta. E aqui foi mais para estar comparando, mais para estar comentando também que por mais que hajam outras ferramentas especializadas, específicas para determinadas finalidades, que hoje em dia você pode estar utilizando, ainda assim ter uma espécie de plataforma que aceita, tal qual uma prancheta, diferentes tipos de desenhos de setores diferentes, mas que de certa forma podem se complementar, daí dessa forma acaba sendo uma ferramenta que ainda assim é bastante interessante. Tem algumas coisas, alguns pontos, por exemplo, que quem pegou uma época mais antiga, como por exemplo eu,
talvez esteja habituado, por exemplo, com o AutoCAD ele em inglês, por naquela época ter aprendido dessa forma. O AutoCAD, como foi um dos primeiros softwares da Autodesk a estar ganhando a versão traduzida, meio que aconteceu igual aconteceu com o pacote Office da Microsoft Office. Quando você tem o Office, por exemplo, não é Ctrl F de Find que você vai utilizar para procurar uma sentença, mas seria Ctrl L de localizar aqui no Brasil. Daí, da mesma forma, se você estava habituado a trabalhar com Excel em inglês, daí você sabe ali algumas funções, algumas fórmulas que você sabe como opera em inglês, mas aí às vezes dá branco se você precisar de estar escrevendo em português, ou vice-versa, inclusive. E daí, de certa forma, o AutoCAD, quando ele foi traduzido, ele seguiu na mesma linha de, por exemplo, mirror ele ser espelhar, daí não seria mais MI de mirror, eles traduzindo o comando, traduzindo a ferramenta. E daí o que acontece é que muita gente naquela época reclamou. Os outros softwares, à exceção do AutoCAD, a versão traduzida sempre mantém o mesmo comando do original em inglês, só por conta disso, pela questão do hábito para evitar esse tipo de situação. Mas aí, essa altura do campeonato, muita gente já tinha aprendido a estar mexendo no AutoCAD nessa outra língua traduzida e não teria como encerrar esse tipo de situação. Daí, o AutoCAD, no entanto, se você é dessa época que estava habituado a estar trabalhando com ele em inglês, e daí no escritório o pessoal instalou em português e é o que tem, e o pessoal não vai fazer o favor de estar mudando a língua do software, então nesse caso você pode utilizar o underline na frente desse determinado comando. Por exemplo, se você queria fazer o offset ou o mirror e tá falhando, daí coloca ali o underline na frente que daí funciona. Ou então, é claro, você pode estar utilizando o comando em português ou apertar o botãozinho, aquilo que seja da sua preferência. Mera curiosidade, mas vamos dar sequência aqui então. Se você quiser, como bônus, eu estou deixando um link na descrição desse vídeo que ele vai te dar acesso a você estar baixando gratuitamente um caderno de exercícios de AutoCAD. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu estou realizando especialmente para quem está ingressando agora nessa área de setor de desenho de projeto. Tem muita gente que é bastante experiente e participa aqui deste canal, mas tem muita gente que eu sei que está bem no comecinho, talvez nunca tenha mexido, por exemplo, num par de esquadros ou em outras ferramentas de desenho técnico, caneta nanquim, por exemplo. E o AutoCAD ele tem uma vantagem muito bonita em relação a essas ferramentas de desenho técnico em prancheta, porque ele te traz uma série de facilidades. E ele é tão amigável, inclusive, quanto uma prancheta. Te dá a liberdade de você realizar diferentes croquis. Então, tem gente que, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que quando começa a realizar a concepção de um projeto, muitas vezes pensa num plano bidimensional em algum lugar que seja amigável a realizar esse tipo de representação também. Então, só por isso, eu sei que tem gente que aprendeu faz tempo já, talvez há mais tempo do que eu, que aprendi na época do R14, e daí, no entanto, tem gente que aprendeu, deixou de lado, tá retornando agora, ou nunca aprendeu porque já entrou naquela ferramenta específica que eu estava citando antes, e de repente não passou por essa fase do AutoCAD, e de repente recebeu agora um desenho que, adivinha, era formato DWG do AutoCAD, e era necessário realizar alguma pequena edição, mas que não deveria ser tão complicada assim. Então, só por isso eu estou deixando, se você quiser, tá acessando o link abaixo, vou deixar ali o link para você baixar um caderno de exercícios, que nos próximos vídeos, na sequência, a gente poderá então estar realizando juntos alguns exercícios. Só um comentário breve, são somente alguns exercícios gerais e não substitui a questão de você estar realizando inclusive um curso, um treinamento. Eu mesmo, eu ministro alguns treinamentos também, mas isso aí eu posso estar comentando na próxima. Os vídeos aqui do YouTube são abertos e o material também. Caso você queira, você pode estar baixando ele então. Se quiser estar comentando alguma coisa abaixo, pode estar comentando. Eu sei que tem histórias diferentes também que você pode estar agregando aqui também. Por exemplo, mera curiosidade, vou voltar aqui um pouquinho o slide. Tem algumas ferramentas aqui específicas, aqui bem do comecinho. Isso aqui é um PowerPoint. Daí eu voltei aqui para o comecinho, por exemplo, essas ferramentas de desenho mecânico.
Daí, por exemplo, o CATIA, não somente o pessoal de engenharia mecânica trabalha, mas, por exemplo, o próprio arquiteto Frank Gehry, ele faz aquela arquitetura bastante diferente, e naquela época que ele começou a fazer essa arquitetura muito diferente, ainda não existia softwares BIM especificamente, e nem alguns tipos de programações visuais, não existia Grasshopper, não existia Dynamo, e ele fazia usando o CATIA. Era um arquiteto que utilizava a CATIA. Assim como a gente tem também algumas ferramentas específicas de até mesmo renderização ou de arquivis, que não necessariamente são arquitetos e designers que utilizam. Às vezes você tem, inclusive, algumas engenharias que utilizam algumas ferramentas de maquete eletrônica, de computação gráfica, para estar apresentando melhor uma determinada ideia, que para um público leigo seria bastante complicado. E dá baile, inclusive, em quem às vezes só arranha nesse setorzinho ainda no começo. Aqui a gente vai partir de uma ponta mais inicial, que é realmente aqui o AutoCAD, e eu tô deixando o bônus para você ali. Só para completar também, mera curiosidade, mera curiosidade, época que eu comecei a estar trabalhando, inclusive mexendo um pouquinho com o AutoCAD, teve um mangá que eu fiz com o AutoCAD, porque meu computador naquela época não aguentava Photoshop. Daí eu fiz o croquis e o lápis, né, o desenho a lápis, passei nanquim, escaneei, mas a rachura, os patterns eram todos eram todos do AutoCAD, não era Manga Studio, não era Photoshop, não era Painter, era realmente AutoCAD. E foi um quadrinhos que ganhou um prêmio, inclusive, em primeiro lugar. Era a Velha de Copacabana, eu posso estar comentando isso, essa é mera curiosidade num outro dia. Mas eu vou deixar então o link na descrição e nos vemos então no próximo vídeo, em que a gente vai estar realizando alguns exercícios. Se você quiser a cópia do caderno, é só pegar o caderno de exercícios do link abaixo. Nos vemos na próxima!